Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Cumprimento mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado é o santo nome do Senhor. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Que culto maravilhoso. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus, né? Eu fico muito feliz, né? Aleluia, Jesus, de ver novos irmãos. Deus despertando. Isso é muito bom, né, irmãos? Irmão Ricardo ali. Aleluia, Jesus. A Manilza, aleluia, Jesus, né? Aleluia, é muito bom, né? Os outros irmãos já estão acostumados, né? A igreja até acostuma com a gente, né? Fica até mais feliz quando vê os irmãos mais novos, né? A gente fica mais feliz. Aleluia, Jesus. Mas, né, como diz, Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, né, irmãos? Aleluia, Jesus. Vamos ler 2 Crônicas 12. Aleluia, a partir do versículo 1. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor Jesus. 2 Crônicas 12. Amém? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos ler. Sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinha transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, tanto de líbios como suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque, e disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixei nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías. Aleluia, Jesus. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei, antes em breve lhes darei lugar de escaparem, para que o meu furor se não derrame sobre Jerusalém pelas mãos de Sisaque. Porém serão os seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença. Ô Senhor, nós te apresentamos essa palavra, meu Pai. Ô Senhor, o Senhor é o Deus que governa todas as coisas. Ô meu Pai, quem guia com mão forte o Teu povo, meu Pai. Que tem cuidado, Senhor, do Teu povo, da Tua igreja, da Tua obra. Ô Pai, então agora, meu Pai, venha nos guiar, Senhor, com a Tua forte mão, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo da verdade. Senhor, que não pode enganar, porque o Teu Espírito Santo não se engana, meu Pai. Oh, meu Deus, o Senhor é aquele que revela o oculto, o escondido, diz a Tua palavra. Oh, Senhor, revela, Senhor, a Tua palavra, meu Pai, aos nossos corações essa noite, nos dando inteligência do Espírito Santo, a ciência do Santo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glorificado é o santo nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Hoje, irmãos, o Senhor falou fortemente ao meu coração. Eu confesso os irmãos que o Senhor até falou comigo. Aleluia, Jesus. E eu vou até, aleluia, mostrar para os irmãos. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, aleluia, essa palavra é um tanto forte. Eu lembro que a primeira vez que eu observei ela melhor, aleluia, Jesus, eu fiquei muito surpresa. Aleluia, Jesus. Irmãos, viu aí no contexto, aleluia, Roboão, filho de Salomão, começou a reinar.
aleluia, e ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor permitiu que o rei do Egito, né, chamado Sisaque, viesse contra Israel. E a Bíblia fala que, contra Judá especificamente, né, aleluia, porque já tinha dividido o reino, aleluia, Jesus. E aí, irmãos, ele subiu contra Judá. Aleluia, Jesus. E aqueles homens humilharam diante do Senhor, né? Aleluia, porque o Senhor falou que por causa que eles deixaram o Senhor também deixou eles. Aleluia, Jesus. E aí a Bíblia fala que eles humilharam, né? Diante do Senhor, o rei, os príncipes. Aleluia, Jesus. Eles não se aborreceram, não acusaram Deus de nada. Pelo contrário, eles disseram, o Senhor é justo. Aleluia, Jesus. Coisa que muitas das vezes é difícil para a gente fazer. Aleluia, numa situação como essa, aleluia, Jesus, que você está cercado, sabendo que você errou, que Deus está permitindo um castigo, e você ainda fala assim, o Senhor é justo. Aleluia, muito pelo contrário, é mais fácil murmurar contra Deus, né? Mais fácil falar que você não merece, que nós não merecemos, que Deus, né, devia ser bonzinho com a gente, porque Ele é amor, Ele é misericórdia. Não é sobre isso que nós vamos falar. Aleluia, Jesus. Só porque é interessante esse fato, né? Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que eles humilharam diante do Senhor, e quando eles humilharam, o Senhor falou assim que Ele não ia destruir, né? Aleluia, Jesus. O Senhor veio e interviu. Eu não vou destruir, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou deixar, aleluia, com que eles caiam na mão e sirvam. Aleluia, Jesus. Né? Eles venham ser servos, aleluia, dos reinos da terra. Vou deixar ele na mão deles. Ele falou, aí o versículo 8, que é o que nos interessa aqui nesse momento, aleluia, Jesus, ele fala assim, porém serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Ou seja, para que eles, aleluia, vejam a diferença do meu domínio, da minha administração, aleluia, da minha gerência, aleluia, como é diferente dos reinos da terra. Aleluia. E o que muitas das vezes o Senhor colocou no meu coração, claro, né, irmãos, que tem coisas que a gente não consegue compreender, porque a mente de Deus ela é muito elevada, né? Tem coisa que não tem como, por mais inteligente que o homem seja, ou que por mais espiritual que a pessoa seja, tem coisas que são muito elevadas para nós compreendermos como seres humanos, né? Aleluia, Jesus. Nós não conseguimos igualar a Deus, né? Nem a mente dele. Aleluia, Jesus. Mas, aleluia, Jesus, essa questão, irmãos, do domínio de Deus, da administração de Deus, muitas das vezes nós não compreendemos a maneira do Senhor gerenciar. Aleluia, nós não compreendemos. E por isso, muitas das vezes, a gente falha muito, às vezes, nos nossos questionamentos. Aleluia, Jesus, nas nossas murmurações. Aleluia, no nosso raciocínio lógico. Aleluia, Jesus, porque a gente não entende a maneira do Senhor gerenciar as coisas. Aleluia, a gente não entende a maneira do Senhor administrar o mundo, administrar a obra dele. A gente não entende muitas coisas. Aleluia, Jesus. Ou por que Deus não fez tal coisa? Aleluia. Ou então por que Deus permitiu tal coisa? Aleluia. Porque às vezes a gente tem algo na nossa mente, aleluia, Jesus, e a gente não entende, aleluia, o modus operandi de Deus. Aleluia. E isso é tão engraçado, porque eu não sei se os irmãos já viram esse tipo de situação, é que até no governo humano, aleluia, Jesus, na terra, no plano terreno, às vezes a gente tem muita dificuldade. Por exemplo, você está numa empresa, tem um chefe, não é verdade? Vocês já repararam que sempre tem pessoas que elas pensam que, não, o chefe está errado nisso, ele devia fazer sim, ele devia fazer aquilo, ele devia colocar assim. Se eu fosse chefe, eu faria isso. Se eu fosse assim, por que não? Porque ele não soube conduzir ali, porque eu não sei se os irmãos já viram esse tipo de conversa.
né? Eu falo porque eu vejo isso direto lá onde eu trabalho, né? Outro dia mesmo, a gente estava lá, porque não sei o quê, porque as coisas tinham que ser assim, porque as coisas tinham que ser assim, né? Porque eu acho que tinha que ser dessa maneira, e uma falação, e eu ouvindo assim, coçando na minha cabeça. Aleluia, Jesus. E houve um tempo, quando eu era mais nova, que eu também pensava dessa maneira em alguns casos. Eu falava, nossa, por que a pessoa não faz desse jeito? Por que não é daquele jeito, né? E depois eu fui entendendo que é muito fácil a gente dar opinião quando a gente não está liderando, né? Os irmãos, às vezes, estão na liderança, os irmãos sabem, né? O irmão ali trabalha e, às vezes, está na liderança, né, irmão? Aleluia. E não tem muita gente que quer dar pitaco no serviço, né? E fala assim, se eu fosse ele, tinha que fazer assim. Não, tem que ser assim. Né? Mas pega esse sujeito e coloca ele para liderar, para ver se ele vai dar conta de fazer tudo que está na cabeça dele. Não dá conta. Aleluia, Jesus. Se coloca ele, aí ele começa a ver a dificuldade. Aí ele sente na pele do chefe. Sente literalmente na pele do chefe. Né? Então, aquilo que para ele era só fazer isso, é só fazer aquilo outro. Né? Ele começa a ver que não é tão simples assim. Que não é tão fácil assim. Né? Que existe muita coisa. Aleluia, Jesus. Se ele for implantar o que ele pensa, aí é um caos geral, né? Se ele for implantar o pensamento dele, posso ter certeza que às vezes vai dar tudo errado. Aí, aleluia, se ele for um pouquinho mais sábio, mais inteligente, ele começa a falar assim, nossa, eu julgava o meu líder, o meu chefe, porque eu pensava que ele tinha que fazer assim, que ele tinha que fazer assado, e agora eu estou vendo, né? Porque agora eu estou sentindo na pele dele, né? E as pessoas também vão questionar ele. As pessoas também vão falar mal dele, porque é fato, né? Aleluia, Jesus. E aí as pessoas não é, às vezes a pessoa toma às vezes pega o fulano, coloca o fulano para fazer tal função num setor que o outro queria e tudo. Mas por que ele o fulano? Eu achava que tinha que colocar o fulano, é que a confusão toda. Aleluia, Jesus. Porque às vezes ele não está na mente, né? Ele não está entendendo a mente do chefe, né? A liderança dele. Por que ele fez aquilo? Porque às vezes ele já entendeu que o fulano é melhor naquela função do que o outro, né? Aleluia, que ele vai render mais, que ele vai ser mais produtivo. Os irmãos que trabalham com produção sabem. Tem gente que é muito bom numa parte, não é? Nossa, se colocar ele numa determinada função, ele flui. Mas se mudar ele do setor e colocar na outra, ele já não consegue. Então, porque se um cara é inteligente, um chefe inteligente, o que ele vai fazer? Ele vai deixar ele na função que ele produz mais e o outro na função que ele produz mais, né? E aí, às vezes, as pessoas não entendem, questionam, mas quando ele chega na liderança, eles começam a perceber a dificuldade, que não é tão simples assim. Aleluia, Jesus. Não é tão simples que ele começa a ver, aí ele já começa, nossa, eu falava que o meu chefe, né, e tal, e agora eu estou na mesma situação. Isso, irmãos, no plano terreno. Aleluia, isso no mundo normal. Aleluia, mas a gente faz a mesma coisa com Deus. É a mesma coisa. Aleluia, porque a gente, ainda mais Deus com uma mente tão elevada, e só que, muitas das vezes, os homens, às vezes, eles podem até ter razão. Pode ser que o líder errou em alguma coisa? Pode acontecer. Aleluia, Jesus, eles podem até ter razão. Mas com Deus, ninguém tem razão. Aleluia, com Deus, ninguém está certo. Aleluia, porque Ele é o que está plenamente certo em todas as coisas. Aleluia, Jesus, porque quem criou o mundo foi Ele. Aleluia. Quem criou, inclusive, a nossa mente e a nossa capacidade, às vezes, de questionar essa inteligência que tem, aleluia, até para questionar, foi Ele. Aleluia, Jesus. E muitas das vezes Ele tolera a gente usando aquilo que Ele deu, a nossa língua, para murmurar contra Ele. Vê se pode. Aleluia. A língua que Ele deu para nós, a capacidade de falar, a gente abre a nossa boca e murmura contra Ele. Se ele fosse outro tipo de administrador, ele mandava cortar a nossa língua, não é verdade? Mas ele não faz isso. Aleluia, Jesus. Deixava a gente sem cérebro para a gente parar de questionar. Aleluia, Jesus. Tirava a nossa inteligência. Aleluia, mas ele não faz isso. Aleluia. E muitas das vezes a gente não entende a maneira de gerenciar dele. Você viu Jonas?
Aleluia, Jesus. Jonas, quando o Senhor mandou ele para Nínive, ele não queria ir para Nínive. Por que ele não queria ir para Nínive? Porque Nínive era um povo muito cruel, um povo bárbaro mesmo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele falou assim, não, Deus é muito longânimo, Deus é muito misericordioso. Aí eu vou lá e prego, aí o povo coisa, e Deus vai lá e se compadece deles. Então eu não vou, eu vou fugir. E ele fala isso com Deus, né? Aleluia, Jesus. Ele fala assim, eu sabia. Aleluia, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, eu sabia. Aleluia, que o Senhor ia se compadecer, eu sabia. Aleluia, mas você observa, não está explícito, mas você observa pelo contexto que ele não concordava com essa forma de Deus agir. Aleluia, ele não concordava com essa forma de Deus administrar as coisas. Porque para ele tinha que ser o certo, como dizer assim, igual as pessoas falam, certo é certo, errado é errado. Aleluia, se Nínive fez isso, eles tinham que ser castigados mesmo. Eles merecem ser castigados, mesmo o povo humilhando. Aleluia, Jesus, mesmo o povo fazendo jejum. Agora você imagina se Jonas estivesse no lugar de Deus. Aleluia, imagina se ele fosse o gerenciador, o gerente, o administrador, o diretor, aleluia, do universo. O que aconteceria com Nínive? Ia morrer mesmo, ia todo mundo. Aleluia, ia morrer animais, crianças, homens, porque na visão dele era o que eles mereciam, mas não era segundo a visão de Deus. Aleluia, e ele estava certo? Não. Aleluia, Deus mostrou para ele como ele estava errado. Aleluia, Deus explicou para ele até com um certo carinho. Aleluia, Jesus. Né? Você vê que Deus fez uma didática ali, prática com ele, fez nascer uma plantação de abóbora que deu frutos, que fez sombra, fez ela, né, ficar uma noite e morrer. Uma didática muito interessante de Deus, uma forma de ensinar. Aleluia, Jesus depois fez ela secar e ele sentiu muito. Ele falou, tá vendo? Você ficou com dó, penalizado, chateado, por causa de uma aboboreira, né, que nasceu num dia, te deu sombra, que você não cuidou, você não foi lá, você não plantou, você não aguou ela, você não teve trabalho nenhum com ela. Né? Ela nasceu numa noite e morreu logo em seguida. Né? Ficou 24 horas apenas. E você ficou com isso, né, com esse chateamento todo. Agora, e eu? Fui eu que criei. Aleluia, Jesus. Eu criei o homem. Aleluia, Jesus. Né? E eles não sabem nada. Eles não sabem discernir entre a mão direita. Eles humilharam. Né? Não, eu não vou ter compaixão. Mostrou para ele. Deixa eu te mostrar meu lado. Se Deus quisesse, Deus não precisava fazer. Mas com certeza Jonas tinha algo bom. Aleluia. Embora ele não estava entendendo ali, mas ele não era de toda uma pessoa, né, completamente que estava indo contra Deus, né, afrontando Deus. Ele é só um pensamento meio distorcido ali. Aleluia, Jesus, pois o Senhor teve todo o cuidado de mostrar o lado dele para Jonas. Deixa eu te mostrar meu lado, para você entender eu como administrador do universo. Aleluia, eu vou te mostrar o meu ponto. Porque até agora você está vendo sobre o seu ângulo, mas eu vou te mostrar o ângulo do administrador do universo, como eu penso, o criador, como que eu penso. O Pedro? Não, você falou isso agora, eu fiquei admirado, né? Que a gente não pensa como Deus vê, como a administração de Deus, por mais que às vezes aos nossos olhos, ou às vezes por não estar no espírito, a gente não consegue entender, mas o como a administração de Deus é perfeita, o como é maravilhosa. Eu não sei se vai fazer sentido, mas eu lembrei daquela parte em Provérbios que fala das coisas que Deus não agrada. E a sétima ele aborrece, que acho que é falatório entre os irmãos, alguma coisa assim. E de todas, morte, e o que ele não gosta, o que ele... Vamos ler, mais né? não, Provérbios 6. Finalzinho. A partir do 16 ao 19. Essas 6 coisas aborrece o Senhor, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos.
Aí, Né? Se fosse a gente, né, que tivesse governando, eu ia mudar essa lista todinha. Minha lista não ia ser igual a de Deus, ia ser completamente. Primeiro que esse aqui é aquele que mata, cadê? Derrama sangue inocente, eu ia colocar ele aqui por último. Para mim ia ser o mais abominável, né? Só que na lista de Deus não foi. Ele aborrece, não é que ele aprova, ele aborrece. Mas o mais abominável para ele é quem semeia contenda entre irmãos. Tá vendo que a lógica de Deus é diferente da nossa? e é isso que eu achei incrível, que eu lembrei desse versículo, porque coloca a gente muito em contradição. Que eu lembrei uma vez que teve um ensinamento, não sei se foi você ou foi o pastor que deu, mas a gente leu sobre essa lista e teve um momento que vocês, não sei se um dos dois falaram pra gente colocar o que a gente colocaria. Acho que fui eu. Foi você, né? Foi. E aí eu fiquei maravilhado, porque de todos, que nem você falou, de coronel, derramar sangue inocente é o pior. Mas Deus é totalmente diferente, provando mais uma vez o como a nossa visão perante a dele não é nada. Nada. Que a mente dele é muito mais brilhante que a nossa. Tudo na Bíblia prova que a gente não é nada. Não. Né? O que a gente cria, que nem você falou, a gente criatura. O que é a gente diante do Criador? A gente não é nada, né? Então eu achei isso muito interessante. É verdade. Vamos ler Romanos 3, do 4 ao 6. De maneira nenhuma sempre seja Deus verdadeiro, e todo o homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma, do outro modo, como julgará Deus o mundo? Amém. Aleluia, Jesus, tá vendo? Aleluia, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porque gente. Como é que a gente... Se a gente for pensar, aleluia, e muitas das vezes determinadas coisas a gente coloca um trem na cabeça que é assim que devia ser, que é assim que Deus devia fazer. E se a gente for pensar, nossa mente é tão pequena. Você pensar que Deus criou o universo e você está querendo explicar para Deus como funcionam as coisas? Como seria melhor? Não é estranho? Nisso aí a gente poderia até pensar, falar assim, que burrinho eu sou, né? Ele criou a minha mente, ele criou o meu intelecto, né? Ele criou minha capacidade de raciocínio, quer dizer, ele me criou. Então, quer dizer, a mente dele é muito mais elevada que a minha. E eu tô dando pitaco no que ele deve ou não deve fazer? Se a gente for parar para pensar, a gente é, meu Deus. Aí a gente vê quanto que a gente é limitado mesmo. Porque se a gente tivesse um pouquinho mais de raciocínio, a gente pensa assim, não, peraí, ele me criou. Não é verdade? Ele me criou. Né? A mesma coisa que você pensar assim, igual eles estão criando robô. Vamos supor se o robô tivesse vida própria e se voltasse contra o seu criador, como, né? Na verdade, fala assim, uai, fui eu que te criei, meu filho. Não é verdade? O irmão Ricardo. Sim. É verdade. Também, eu tinha pecado. Sim. Sim. Assim, miserável, né? Todo ser humano é miserável. Uhum. E na mente dele, aquele povo que o povo tinha feito era demais, né? Mas Deus não vê como a gente vê. Era horrível? Era. Ninguém tá falando aqui que eles eram bonzinhos, né? Mas assim, eles humilharam, né? Eles humilharam diante de Deus, né? Mas só que na mente dele, Deus tinha que punir, né? O Saulo. Avarenta? Vem para a fé, a maior dificuldade que ela tem é isso. É. Porque ela pensa assim, Deus é rico, por que eu tenho que ser pobre? Exatamente. Eles pensam isso aí. Deus é dono do ouro e da prata. Aí, tipo assim, se você for olhar, na Bíblia tem muitas passagens que sem a revelação, ela dá munição para esse tipo de argumento. É. Não, a Bíblia fala, Deus,
fazer prova de mim, É. Deus é dono do ouro da prata, pedir dá-se-vos-á, Sim. e dá munição. Sim. Mas se você prestar atenção, a gerência de Deus, ela é assim, Deus ele dá ao homem, até abundante, Sim. na terra mesmo. Mas você observa que o tempo todo isso nunca teve na mente de Deus dar ao homem a ponto dele sobejar. É o cuidado do dia a dia. Sim. Até para a fé ser aperfeiçoada, ser exercida. Exatamente. Porque o camarada, vamos supor, mas se fosse na nossa mente, não, já distribuía tudo. É o contrário, Tudo pra gente nem precisar ficar orando todo dia. Da gente fica mais fácil. É mais fácil. Mas ia atrapalhar a fé. Exato. A dependência. Ia atrapalhar, e Deus já sabe disso. Só que eu já percebi que a maioria dos crentes de hoje não é só os crentes lá de fora. Assim, sim, o pentecostal também. Até eles estão tendo dificuldade nessa parte. Sim. Por causa que eles pensam assim, não, mas eu estou servindo a Deus com sinceridade, isso não pode me acontecer porque eu devolvo o que é de Deus. Exato. Mas não existe isso. Até murmura, né? Não, tá doido, esse fica até bravo. Mas isso não existe. Não existe, porque é o seguinte, que na verdade, muitas vezes, a escassez é que aproxima o homem de Deus. Sim. Que aumenta a fé dele. Dependência. A dependência que, como é que fala a palavra? Estimula ele chegar diante de Deus, entendeu? Perto de Deus. E às vezes a pessoa não entende, porque até nessa gerência de distribuição de Deus, tem alguns que Deus agracia mais e outros menos. E quase sempre o que é agraciado é os que não tá na palavra. Também. Aí que a pessoa... Aí que complica tudo. Até que ele entende o que Deus está falando, que o objetivo de Deus primeiro é a alma do sujeito. Sim, é a vida espiritual buscar dele. primeiro o reino de Deus. Até ele entender, já sofreu demais. Exato. E aí a pessoa não entende porque não, mas aqui está falando que Deus abençoa, que Deus enriquece. E aí a pessoa não entende por quê. Mas por que eu não fico rico, né? Por que Deus não me coloca rico? Porque Deus, a gerência de Deus ela é perfeita. Ele sabe se você ficar rico, embora na sua cabeça você fala, Deus poderia bem me colocar rico. Porque Ele é dono do ouro da prata, por que Ele não me coloca rico? Né? Ele falou aqui na palavra isso, igual o irmão falou, usa a palavra, né? Ele falou isso, ele falou aquilo outro. Né? Então, se Ele quiser, Ele me coloca rico, Ele pode me colocar rico. E aí Ele nunca coloca. Aí a pessoa começa a pensar, mas por que Deus não faz isso? Porque na mente dele ele pode ser rico. Na mente dele ele pode ser próspero, porque na visão dele, ele não vai mudar em nada com as coisas de Deus. Na visão dele, ele não vai mudar em nada, ele vai continuar fiel, ele vai priorizar as coisas de Deus, que ele vai até abençoar as pessoas, já faz até plano. Eu vou abençoar, eu vou ajudar os pobres, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. Só que você não entende. A gerência de Deus ela é tão perfeita que Ele vê o futuro. Ele analisa o futuro e Ele sabe quem Ele pode dar e quem Ele não pode dar. E às vezes por livramento, Ele nem dá. E as pessoas não entendem isso. Sim. Exatamente. O tesouro da terra. Exatamente. Aí vai ajuntai tesouros no céu, né? Mas aí a pessoa só foca no da terra. Né? É verdade. O Pedro, depois o Diácono Denilson. O Sal falou uma coisa e eu acabei meditando em algo que eu achei incrível. Se a gente for olhar tudo o que Deus fala na Bíblia, a gente acha até contraditório, porque tudo que Deus fala é diferente do que a gente pensa. Um exemplo, amai os vossos inimigos. Quem que, se não fosse nós, a gente ia colocar na Bíblia, amai vossos inimigos? Não, isso aí não ia ter na nossa Bíblia, né? Pois é. Aí Deus não ia ter amai mesmo. os vossos inimigos. E é diferente. Então, tipo assim, toda a criação de Deus vai contra aquilo que a gente pensa. Sim. E que não eu falei mais antes que eu falei, e tudo mostra que se fosse a gente para governar o mundo, porque tudo que funciona, a gente pensa que é só a gente homem, mas a natureza, ela ouve a voz de Deus, porque Deus governa não só os homens, Deus governa tudo, Deus governa todos. E é um governador
Perfeito, né? E tem até um hino da harpa, né, que eu admiro, os vermes, todos. Toda a criação louva. Todos ouvem a voz de Deus. Então, quando a gente pensa, não, Deus rege só o homem, não. Deus rege a natureza. Tudo, Deus rege né? Tudo. Tudo. E tudo segue no mandado de Deus. Só o sistema que ele entregou para Satanás. Aí você vê a administração de Satanás e a administração de Deus, né? Porque o próprio Satanás, ele achou que ele podia ser um administrador muito melhor que Deus, não foi? Ele achou que ele, não, eu dou conta, eu vou fazer um rebuliço aqui. Na minha administração, igual os políticos, né? Na minha administração, né? Você não vê o povo aí? Quando eu for presidente, eu vou fazer assim, assado. Aí coloca como presidente. Aí é uma marmota. Aí o outro fala, não, mas quando for eu, vocês vão ver o que eu vou fazer. Aí sobe outra marmota. Não resolve o problema de ninguém. Mas todo mundo acha que na minha administração vai ser maravilhoso, né? E o Satanás achou que ele também ia poder, né? Queria ser melhor que Deus. Olha a bagunça que ele fez nesse mundo, no sistema desse mundo. Olha o que ele está fazendo, quebrando os padrões aqui, quebrando ali, e está levando o mundo à ruína. Ô, Ju, só uma pergunta. Eu não sei se você já respondeu, mas eu fiquei pensativo, né? Porque Deus tão grandioso, né? Que nem você leu isso aqui. Todo homem seja mentiroso perante Deus. Sim. Eu até, teve uma vez que eu não estava entendendo uma coisa, até falei com você, Ju, eu não estou entendendo, mas eu estou errado. Deus sempre está certo. Deus está certo. É verdade. Não sabe o que era, mas uma coisa que eu ia perguntar era por que a gente não consegue entender as coisas assim? Tem um lado normal, que a mente do Senhor, ela é, né? Igual o Senhor mesmo fala, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? A mente do Senhor é alta, tem muitas coisas que são ocultas, isso do lado normal, né? Mas do lado, vai caminhando, quando começa a sair fora desse natural, a lua vai caminhando para um lado, é como se tivesse, vamos colocar uma linha aqui, a lua vai caminhando para o lado da soberba, a lua da falta de discernimento, de entendimento, do temor de Deus, do conhecimento do próprio Deus. Né? Quanto mais, aleluia, você chega perto dessa outra linha aqui, menos você entende as coisas de Deus. Menos você entende a forma de Deus agir, mais você confronta Deus, mais você questiona Deus, mais você não aceita, você bate o pé, porque você já está naquele outro extremo, entendeu? E quanto menos conhecimento a gente tem de Deus, mais você fala, abre a boca, olha os ateus, olha o que eles falam de Deus. Né? Eles falam coisas terríveis contra Deus. Né? E fala, por que Deus, ele amou e tudo, por que Deus deixa as criancinhas morrer dessa forma? Deixa o estrupador, né? Estrupar uma criança, um pedófilo. Por quê? Porque eles não têm entendimento, eles não conhecem, eles não entendem a forma de gerenciar de Deus. Então, no caso, assim, quando a gente não entende, então a gente vai deixando as nossas opiniões ser maior do que a voz de Deus. Exato. E menos conhecimento, mais questionamento. Menos conhecimento, mais questionamento. O Denilson, depois a irmã Valéria. Ô, Ju, o interessante do governar de Deus, porque hoje a gente... É igual você falou, né? A palavra ela é escrita para o nosso ensinamento, para nós aprender e, se possível, não cometer determinados erros. Sim, verdade. E nós vemos que no caso de Nínive, e nós vemos no caso de Jonas, que ele falou uma palavra por Deus. Sim. E ele achou que, no pensamento dele, o que ele falou estava falado, porque o que Deus... E muitos irmãos, eles carregam esse pensamento. Uhum. Mas a própria palavra nos diz que Deus, ele agrada de um coração quebrantado. Sim. Então, muitas das vezes, o Senhor Jesus vai nos dar uma ordem. Ele pode fazer isso, ele é Deus. Sim. Né? Ele vai mandar a gente fazer determinada coisa, pela ordem dele. Sim. Depois ele vai mandar a gente falar assim, olha, eu vi aquele homem, ele quebrantou ele seu coração. Humilhou. Nós vimos, se eu não me... Isaías, né, com o rei Ezequias, você está falando, né? Nós vemos que... Acabe. Então, assim, e muitas das vezes, a gente tem que deixar o nosso orgulho de lado para ouvir a palavra do Senhor Jesus, que no caso de Jonas, ele estava na razão. Deus falou, Deus mandou ir lá, eu falei, eu profetizei,
Só que Deus explicou para ele a situação. O senhor Jonatas, como é que eu vou punir um povo que ele não sabe discernir entre a mão esquerda e a mão direita? Sim. E muitas das vezes isso está nas nossas mãos. De levar a palavra para alguém que talvez naquele momento você... Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Sim. Você vai desejar que a mão de Deus desça naquela pessoa. Sim, porque rejeitou, porque confrontou. Exatamente. Mas Deus não vê como a gente vê. Sim. Talvez naquilo que a gente vê uma destruição, Deus vê um projeto. Sim. Então, muitas das vezes, eu falo assim, a gente tem que ter um coração quebrantado para a gente ver esse projeto. Sim. Porque a gente fica desconfortável, desconsolado, porque a gente ama a Deus e a gente sabe a bondade dele. Sim. Mas talvez aquela pessoa nunca provou da bondade de Deus. Sim. Né? No caso de Jonas, ele conhecia Deus, ele sabia o que Deus podia fazer, mas aquelas pessoas que ele foi levar a palavra não conhecia. Eles não conheciam nada. Então, você vê que com Sodoma e Gomorra já foi diferente. Já foi diferente. A ordem foi cumprida. E até Ló, teve um certo momento que o anjo, você vai sair. Então, nem olha para trás. O anjo do Senhor Jesus já começou mais sério com Ló, que você vai, senão, ou seja, até para você não vai ter jeito não. Então assim, tipo assim, eu tiro você, mas vou te, igual ele falou com Abraão, não, eu tiro ele, né, mas ali tem que ser executado. Exatamente. Então, ou seja, são as formas que o nosso Deus trabalha. Sim. O jeito que ele trabalha. Então, igual, não cabe a nós julgar o jeito de Deus trabalhar. Não. Cabe a nós cumprir a ordem do Pai. Exato. Se ele mandou a gente ir, a gente vai falar. Sim. Se ele mandou a gente voltar naquele mesmo lugar, você olha, Deus hoje ele mudou a sua situação, porque ele viu o seu coração. Sim. Ele pode fazer isso, ele né? pode fazer, não quer dizer que ele, igual você falou, tem ordem que ele vai dar para ser cumprida, vai ser cumprida. Porque aí não tem, é incondicional, né? Mas tem ele falou que vai acontecer e vai acontecer. Exatamente. Agora, tem coisa que não foi a pandemia, ela não ia acontecer, Deus não falou que ia acontecer, mas Deus falou que para o justo ia brilhar o sol da justiça. Foi. E ele guardou o justo dele. Sim. Não só aqui, mas aonde tinha o justo dele, ele guardou. Né? Então... E é interessante, irmãos, que a gente tem que até buscar do Senhor, porque você sabe que a gente vê Deus de acordo com a nossa personalidade. Né? É incrível isso, mas é verdade. Né? Se eu sou mais bonzinho, o meu Deus é bem bonzinho mesmo. Entendeu? Aí eu não consigo entender quando ele aplica correção, quando ele aplica o castigo. Eu não consigo entender quando ele é mais duro, entendeu? Quando alguma coisa que aos meus olhos eu perdoaria, passaria de liso aos meus olhos, que é uma coisa tão simples, entendeu? Para mim, mas para Deus não é. Não é verdade? Aí eu falo, não, se eu fosse administrador, isso aqui eu deixava passar. Isso aqui eu deixaria passar, porque tão simples, né? Igual o caso lá do Uzá, quando tá levando a arca no carro de bois. A arca foi tombar, Uzá foi segurar ela para não deixar ela cair. Aos nossos olhos, não parece uma coisa simples? Não, coitado, o moço foi só segurar a arca, ele estava tão bem intencionado, né? Entendeu? Então, quer dizer, por que Deus fez isso com um rapaz? Não é? Por que Deus feriu ele na hora? Isso é a nossa visão, né? Eu sou mais bonzinho, então. Então, quer dizer, se eu sou mais bonzinho, sou mais flexível, sou mais concessivo, então o meu Deus é esse, que abre mão para todo mundo, que deixa passar tudo, porque ele é amor, ele é misericórdia, igual o mundo está falando, né? Da forma que ele é amor e misericórdia. É sim, né? Mas não da interpretação deles. Né? Aí tudo ele deixa passar. Tudo não, é porque Deus não sei o quê, não sei o quê, tudo assim. Se eu sou um pouquinho mais ruinzinho, aleluia, mas Deus vai quebrar a perna, você vai ver. Aleluia, ele falou isso, você vai ver, amanhã ele vai quebrar a perna, porque Deus é Deus que castiga. Aleluia, Deus é Deus que faz isso, Deus é Deus que faz aquilo outro. Aleluia, Jesus, com aquela dureza. Aí, para mim, tudo Deus é duro, tudo Deus vai mandar fogo do céu, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, entendeu? De acordo com a minha natureza. Não é verdade? Agora, tá certo? Não, nenhum outro. Aleluia, Deus tem a própria personalidade dele. Aleluia, Deus tem a própria natureza dele. E a forma dele agir não é a nossa. Deixa eu só ouvir a irmã Valé, depois o irmão Ricardo e o irmão Manuel.
Bom, não, eu ia falar, não é? Gente, eu tô perdendo, hein? Me perdoa aí se eu deixar passar em branco, tem hora que eu não enxergo muito bem. Glória a Deus. Não, o que eu vou falar tá. é rapidinho, Tá né? bom. É coisa rápida. É porque muitas vezes, é claro, a gente tem que estar orando e vigiando, porque a guerra do diabo contra a igreja não para, né? Satanás está sempre guerreando contra a palavra, né? Contra o povo de Deus. Então, nós temos que estar sempre orando e buscando de Deus mesmo, com muita fé mesmo, porque o inimigo é oportunista. Ele é oportunista, né? Aí a gente já tem uma dúvida, já tem algum questionamento, e para ele é massa, porque ele foi o primeiro questionador. Quem foi o primeiro questionador? Satanás. Ensinamento tremendo da parte de Deus para nós, e quer falar duas coisas, né? A gente vê que em Jeremias 29, o Senhor fala assim: bem eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Se Israel olhasse para a situação que estava acontecendo, o primeiro pensamento dele é que acabou tudo, né? Porque Deus estava permitindo, né, aquela situação por causa dos próprios pecados deles, para eles poderem reconhecer a Deus. Mas o próprio Deus falou: bem sei eu meus pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de bem e não de mal. Verdade. Né? E a gente vê também quando Jó, né, questiona, faz os questionamentos diante do Senhor, e Jó achou que ele estava corretíssimo naquilo, né? A gente vê que ele não falou nada que ofendesse ao Senhor, mas quando o Senhor apareceu, falou assim: uai, Jó, você estava comigo quando eu fiz isso, quando eu fiz aquilo outro? E você viu que Jó imediatamente pediu a Deus perdão, porque ele não sabia o que ele estava falando. Vamos até ler, que eu até anotei aqui, é Jó 40, do 2 ao 9. Porventura, contender contra o Todo-Poderoso é ensinar? Quem assim arguiu a Deus responda a essas causas? Então Jó respondeu ao Senhor e disse: eis que sou vil, que te responderia eu? A minha mão ponho na minha boca. Uma vez tenho falado, e não replicarei, ou ainda 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor respondeu a Jó, desde a tempestade, e disse: cinge agora os teus lombos como varão, e te perguntarei a ti, e tu me responderás. Porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me contenderás para te justificares? Ou tens braços como Deus, ou podes trovejar como a voz a sua? Tá vendo? Olha esse versículo, né? Ele estava ali porque assim, ele não afrontou Deus nem nada. Mas a mente de Jó, ele não entendia por que Deus tinha permitido aquilo. Isso não entrava na cabeça dele. Mas por que Deus permitiu isso? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu nunca coloquei meus olhos sobre uma virgem para cobiçar. Eu ajudei a viúva, eu ajudei os órfãos. O que eu fiz? Ele não entendia, não entrava na cabeça dele. Ele falou: não, porque se ele aparecesse, eu ia conversar com ele, eu ia expor as minhas razões diante disso, antes de Deus aparecer. Antes de Deus aparecer, né? Porque se ele aparecesse, eu ia falar para ele, eu ia mostrar, eu ia perguntar para ele, e aquela coisa toda, né? Aí Deus aí aparece e fala assim: quem é esse que escurece o conhecimento, né? Quem escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Aí já toma aquele baque. Aleluia, Jesus. E Deus começa a falar com ele. E aí ele já se abomina até o pó. Volta no 8. E Deus fala assim: porventura também farás tu vão o meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Você vai querer me condenar para justificar você? Olha o 9. Você tem braço como Deus? Você pode trovejar com a voz como a sua? Assim, quem governa o universo sou eu. Eu sei o que eu estou fazendo. Aleluia. E Jó, ele humilhou.
Ele humilhou, ali ele viu e falou assim, não sei nada. Né? Para mim era absolutamente assim, por que Deus, parecia algo meio que injusto, por que Deus permitiu isso, né? Por que eu fiz, por que Deus está fazendo isso? Né? Aí quando Deus começa, aí Deus foi mostrar para ele as criaturas, as criações que ele fez, as particularidades até dos animais, da criação de Deus. E o Senhor mostrando para ele, você pode fazer isso? Você pode gerenciar isso? Você dá conta de criar isso? Aleluia. E ele se abominou até o pó. Porque... Vamos só ler antes que a irmã completa? Jó 41:11. E aí foi aquela conversa, né? Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Nossa, isso aí deixa de ver calar. Mudo, né? Aleluia. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Né? Quem é que me deu alguma coisa primeiro para que eu pudesse retribuir? Não. Quem deu primeiro foi ele, não foi? Aleluia, Jesus. Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Tudo é meu. Né? Quantas vezes os crentes vão diante do Senhor e falam assim, eu tenho feito isso porque eu fiz aquilo para o Senhor. Tudo bem, quando a pessoa fala isso, o Senhor lembra, igual Neemias, né? Você vê lá no livro de Neemias, Senhor, lembra que eu fiz isso para o Senhor, lembra que eu fiz aquilo outro, pedindo graça, misericórdia, Senhor, lembra que eu me dediquei, o Senhor me ajuda, se eu ver isso e tal. Não falando assim, eu fiz para o Senhor, e o Senhor tem que me retribuir. Ele falou assim, ninguém fez primeiro para ele. Ele que fez. Tá, o que você fez para mim? Porque eu oro. A voz, quem te deu fui eu, não foi? Quem te ensinou a orar fui eu. Não é verdade? Porque eu vou para a tua casa, as perninhas quem deu fui eu. Aleluia, Jesus. Você está lá sendo beneficiado por mim. Você está recebendo da minha parte. Então, o que a gente fala para ele? Nada. Ele primeiro deu. Aleluia. Ninguém deu primeiro para ele poder retribuir. A irmã pode continuar. Eu achei tão incrível que ele fala assim no 38:21, né? Ele respondendo já fala assim, de certo tu sabes, porque já então eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Então, tipo assim, é da pessoa engolir seco, né? Não, você sabe, né? A pessoa fica falando assim, fala comigo, Deus, fala comigo, né? Mas ele não sabe o que Deus tem para falar com ele, né? Não, e outra coisa, né? Você falando sobre a grandiosa sabedoria de Deus, né? Os projetos que a gente não sabe realmente como Deus trabalha, a gente não conhece realmente, né? A mente ampliacíssima de Deus, porque é tremenda, né? E eu fico admirada em questão de José, da maneira que Deus trabalhou com José e com Jacó, sabe? Porque se a gente olhasse, tudo bem, Deus deu o sonho, mas como que Deus ia fazer para aquele sonho ser concretizado? Para que a vontade dele fosse concretizada? Como que Deus ia fazer? A gente vê que Israel, ele era muito fiel a Deus. Não é à toa que Deus chamou ele, escolheu ele, né? E diante dele fez uma grande nação. Você vê que em momento nenhum Deus falou com Israel que José estava vivo. Ele não podia falar. Ele tinha que ficar calado. Porque se ele falasse, todo o plano dele ia se perder. Ele não falou. Ele preferiu ver Jacó chorando naquele momento. Eu creio, na minha humilde concepção, que Deus quebrantou o sofrimento de Israel. Deus consolou ele. Deus não deixou aquela grande amargura entrar no coração dele, entendeu? Eu creio nisso, entendeu? Mas Deus não falou com ele. Até assim, que chegou o momento que Deus poderia expor para Jacó o grande plano que Deus fez com José, né? E a gente for olhar, se a gente fosse Deus e fosse reescrever a história de José, é muito mais fácil, é só a gente pegar lá e colocar José no trono. Para que todas essas lágrimas, para que todo esse problema, prisão, levante, não sei o quê? Para que tudo isso? A gente coloca ele lá, faz alguma coisa, faz o encontro dele com o faraó, faz o faraó agradar dele e colocar ele lá e pronto, tudo certo na nossa mente, né? É igual quando Satanás viu que Jesus estava com fome. Você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão, né?
né? E muitas das vezes na nossa mente pequena a gente pensa assim, que é assim, que ele é rei do universo, todo poderoso, então ele pode fazer as mágicas, né, ali, para transformar isso, transformar aquilo outro. Aleluia. Só que ele criou uma lei para o universo. Deus criou uma lei até para ele mesmo. Até para ele mesmo ele criou uma regra, para ele e o seu universo. E ele não passa por cima da sua própria palavra, por exemplo. Ele poderia, eu quero. Ontem eu falei, mas hoje eu mudei de ideia. E daí? Eu sou o rei do universo, porque eu não posso mudar de opinião. Mas você vê que ele criou uma lei até para ele. O irmão Ricardo? Sim. Isso é perfeito, é. Sempre. Sim. Você entender, ser sensível. Exatamente. Mas você ignora. Exatamente. Mas você tem resistência, né? Quando você anda na presença, mais aproxima de Deus, mais humilha diante de Deus, mais seu coração vai quebrantando e mais você consegue ouvir a Deus, entender, não questionar, não é verdade? Agora, quanto mais você afasta, mais duro você fica, mais você confronta Deus, mais você murmura, né, contra Deus. O diácono Denilson ia falar? Gente, eu perdi a ordem, tá? Me perdoa que eu não faço porque eu estou preferindo o outro, não é porque eu perco a ordem. Eu vou ler aqui rapidinho. Provérbios 30 até o... Provérbios 30? É. Do 1 até o 8. Ó. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e Itiel ao Cal. Na verdade que eu sou mais bruto do que ninguém, não tenho entendimento do homem, nem aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho, se é que sabes? Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e seja mentiroso. Duas coisas te pedi, mas não me negues antes que morra. Afasta de minha vaidade a palavra mentirosa. Não me dê a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto não te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance a mão do nome de Deus. E esse homem, ele alcançou um entendimento a ponto dele saber que ele tinha condição até de roubar. Ele falou assim, Deus, não deixa faltar não, que eu posso roubar. Sim. E não dá muito para mim não, que eu acho que o dia que você me dá, eu vou dar. Que eu posso fazer. Quer dizer, então isso ele conheceu ele, né, na verdade. Exato. Ele alcançou essa graça de conhecer. Sim, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho. Né? Vou orar para nós alcançar também. E é interessante porque muitas das vezes, se a pessoa não tem esse entendimento, embora a gente não alcance completo, a pessoa pensa assim, não, mas eu quero, né? Para mim dá tudo certo, eu consigo. E Deus falou assim, meu filho, eu te conheço, você não consegue. Não, mas eu consigo. Mas eu te conheço, eu estou falando que eu não fiz porque você não vai conseguir. Não é verdade? E muitas das vezes, irmãos, por causa dessas coisas, por causa do tempo de Deus, que às vezes a gente quer um trem para ontem, não é verdade? A gente quer um negócio para ontem. Aí, se não acontecer no tempo da gente, a gente não entende por que Deus já podia ter feito. Né? Na nossa mente, Deus já podia ter feito. Não é verdade? Só que na mente de Deus não funciona assim. A forma dele administrar, o tempo dele é diferente. A lógica dele é diferente. Por que Deus não permitiu isso? Por quê? Porque Deus não permitiu, gente. Né? Parece tão simples. Gente,
Deus, ele é um administrador por excelência. Ele sabe por que ele não permitiu. A gente não vê nenhum terço. A gente não sonda a situação, você não sabe por que ele não permitiu, porque ele não permitiu agora, porque ele vai permitir depois, ou porque ele nunca vai permitir, a gente não sabe. Né? Como está funcionando a mente dele, né? Que é mais perfeita do que uma máquina, né? A mente de Deus. Né? Então, a gente, às vezes, por isso a gente tem muita dificuldade, a gente fica triste com Deus, revoltado com Deus, né? Não entende, chora. Eu falo que Deus me deu essa palavra que eu falei, falou bastante comigo, porque acho que foi na segunda-feira, eu comecei a orar. Eu falei, Senhor, mas por que, meu Deus, isso? Por que aquilo? E falando com Deus, e chorei, e falei e tal, mas eu não entendo, Senhor, eu não entendo, né? E tudo bem, eu não entendo por quê, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, né? E beleza, e fui dormir, né? Aleluia, Jesus. E aí, Deus não falou nada comigo na hora, nem nada e tal. Aleluia. E quando o Senhor me deu o ensinamento hoje, eu percebi que Deus estava me respondendo também. Eu falei, tá vendo? Eu estava lá. Eu não sei a mente dele. Eu não sei porquê. Ele sabe o porquê de todas as coisas. Né? E eu falei, Deus, só deu na hora certa. Na hora certinha. Aleluia, Jesus. Porque eu percebi que ele me dando, ele estava me respondendo também. A irmã Valéria. Depois o irmão Denilson, irmão. Ju, né, a palavra de Deus realmente ela é completa e perfeita, né? Porque o Senhor fala assim, o temor é o princípio da sabedoria. Até para você entender um pouco mais de Deus, você precisa ter o temor dele. É verdade. Porque se você não tiver temor de Deus, da palavra dele, é impossível você conhecer a Deus. Deus se revela. Não porque ele não queira, mas como que Deus vai revelar para uma pessoa que não tem temor dele? Que não se importa com ele, que não se importa com a palavra. Hoje eu estava até conversando, né, com umas pessoas, e foi até acerca do negócio de casamento, né? E a pessoa falou assim, que é sempre assim, as pessoas escolhem por elas mesmas, aí quando dá errado, né? Quando dá errado, as pessoas querem culpar a Deus, eu falo, não, eu não consigo. Só que aí eu falei com a pessoa assim, que por que a pessoa dá errado? Porque a pessoa não espera o tempo de Deus, a pessoa quer escolher. Aí a pessoa falou assim, mas eu não consigo. Falei assim, porque as pessoas não confiam na administração de Deus. Não confiam. Eu falei assim, mas espera aí. Infelizmente, ainda mais que é uma coisa muito, né? Então as pessoas não querem esperar tempo de Deus e confiar em que Ele faz o melhor. Eu peguei e falei assim, o problema é que tem muitos profetas santo casamenteiro. E se é você que vai casar, Deus vai falar com você primeiro. Aí pegou e falou assim, você quer que eu tenha? Eu falei assim, não. Mas a palavra de Deus fala o quê? Andai no Espírito e não cumprireis as obras da carne. Aí eu falei com a pessoa assim, para Deus... Aí eu falei assim, não, mas depende. Aí vai depender da forma que você vê Deus. Se você vê Deus como uma pessoa muito importante para você e que você não quer magoar Ele de jeito nenhum, você vai andar em espírito, porque você não quer ofender a Deus. Agora, se Deus para você tanto faz como tanto fez, você não está nem aí. Se você vai magoar a Deus, agora a escolha quem fez foi você, porque o projeto de Deus é perfeito. Aí eu falei com a pessoa assim, você não viu Adão e Eva? Falou assim, mas só existia a Eva. Falei assim, realmente, mas você não viu na hora quando Adão olhou para ela, o que ele falou? Falei assim, então eu falo com você então de Isaac. Você vê que quando Isaac estava orando, que a Rebeca chegou, o que ele falou? O plano de Deus é perfeito. Foi. Então você não vê hora nenhuma Isaac reclamando com Deus do projeto de Deus, não. Porque se tivesse algum problema, Deus tinha falado. Aí a pessoa vai falar o quê? Você, mas é difícil. Não, é difícil para quem está na carne. Mas para quem está no espírito, o Senhor sustenta. É verdade. Mas você está vendo que as pessoas têm dificuldade de deixar Deus administrar? Porque muitas das vezes nosso querer, a nossa maneira de pensar, a gente pensa que é mais inteligente que de Deus. É mais perfeita. Não, eu sei. Gente, quantas vezes eu lembro de uma jovem lá... Eu não posso ficar dando muitos detalhes. Essa jovem, ela
foi revelada, né? Um irmão falou com ela assim que o inimigo ia enviar um jovem para a igreja. E esse jovem, ela falou assim, mas é um laço de Deus para você. Esse jovem não vai vir pelo Espírito Santo. Não vai ser o Senhor que vai trazer ele. Quem vai trazer ele vai ser Satanás. Ela ouviu a revelação. E o jovem chegou. Aleluia, Jesus. E ela agradou do jovem, né? E gostou muito dele. Que bacana. Todo mundo da casa gostou. O pai, a mãe. Nossa. E a mãe dela falava com a minha mãe. Nossa, você tem que ver como ele é. Né? Como ele me trata. Como ele trata ela. Mas Deus já tinha falado. E por que Deus já tinha falado? Deus sabia o que ia acontecer. Deus sabia que aquele jovem não era daquele jeito que ele estava mostrando. Né? A natureza dele não era aquela. Né? Ele estava mostrando uma aparência de pessoa legal, mas ele não era aquilo. Deus sabia o que ia acontecer no futuro. Deus já tinha avisado. Mas na mente dela tem que ser esse, porque é esse que é perfeito para mim. É desse que eu gostei, não é verdade? E ela foi, irmãos. Namorou com ele, ia e passava perto dos irmãos da igreja, nem olhava na cara dos irmãos, empinou o nariz dela, mas numa soberba que, assim, misericórdia. Não ouviu mesmo, não quis ouvir. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela casou com ele. E aí começou uma confusão. Ele traiu ela, ela estava grávida, ele bateu nela grávida. Os irmãos acreditam? Aquele doce de coquinho, a Luia se revelou, né? A Luia se revelou, né? Agora, Deus avisou porque ele sabia, ele conhecia a natureza do sujeito. Ele sabia o que aconteceu. Separaram, divorciaram, e ela da igreja, né? Uma igreja pentecostal. E aí, até hoje, já tentou voltar, mas não fluiu, e agora ela está arrumando para casar de novo. Né? Então, olha para os irmãos ver. Se ela tivesse ouvido a Deus, né, ela não teria, porque Deus conhece, irmão. Deus administra. Deus é um administrador por excelência. Né? Ela achou que o que ela viu nele, o que conquistou o coração dele, era o melhor que ela poderia, mas não era diante dos olhos de Deus. Só para completar rapidinho, aí ela pegou e falou assim, não, mas eu casei no mundo, eu casei no engano. Falei assim, minha filha, que você casasse na macumbaria, mas para Deus você está casado e pronto, acabou. Não tem separação, a palavra de Deus fala em Romanos 7, que a mulher está ligada ao marido até que morra, seja na macumbaria, seja na feitiçaria, aonde você casou. Para Deus você está casado e pronto, acabou. É verdade. O Denilson? Não. Ao Pedro. Posso ler um versículo? Pode. Eu acho que com tudo que a gente aprendeu... Nossa, nem vi as horas. Eu acho que com tudo que a gente aprendeu, eu não posso deixar de ler ele. Amém. Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tá vendo? Aleluia. Quem me deu primeiro, né? Ó, profundidade das riquezas do conhecimento. Então, os irmãos estão percebendo, às vezes, como a gente é limitado nessas coisas, né? Tem lá, eu tinha anotado os versículos, tem lá Romanos 9, né? A partir do 9, depois o irmão lê, né, que ele fala sobre quem é o vaso para questionar o oleiro e falar, por que fazes assim? Né? Romanos 9. Por que tu fazes assim? Eu faço o que eu quero, né? Eu faço como eu quero, né? Eu sou Deus. Eu faço do jeito que eu quiser, né? E ele não faz de forma irresponsável. Né? Ele não faz nada de forma irresponsável. Eu sou Deus, eu vou fazer o que eu quiser aqui e vai fazer uma bagunça. Não, Deus é sério. Aleluia, quando ele faz, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, né? Aí, hoje até nós falamos no civil, ele usa quem ele quer, ele fala através de quem ele quer, ele escolhe quem ele quiser, ele põe no lugar que ele quer, é ele. Né? E às vezes a gente não compreende essas coisas. O Saulo,
Só para terminar bem rapidinho, vou contar um testemunho aqui. Eu trabalhava com um camarada e ele me contou essa história do tio dele. Ele falou: Saulo, meu tio já era um rapaz já velho, tipo assim, para a época, né, pro padrão da época. Sim. E ele era muito pobre, Saulo, mas ele era pobre. Pobre a ponte, pobre é pobre. E as moças não queriam ele. E ele já foi ficando velho. Quando foi um dia, chegou lá na igreja uma mãe solteira, que tinha 3 filhos, e viúva. Aí eles engraçou lá e namorou. Aí ele foi casar com ela. Aí ele, antes de casar, ele falou: Deus, eu sozinho, qualquer coisa eu como, eu me viro. Mas agora é eu e mais 4 bocas, me dá uma fonte de renda. Ele falou. Orou, fez a Deus a oração sincera e foi para a igreja. Quando chegou lá, o irmão revelou assim, ó. Deus revelou, né? Fazei pão e dai pão. Ele recebeu aquela benção, aí no fim do culto, os irmãos, irmão Levindo, não recebe senão isso é carne, que bobagem é essa, fazer pão e dar pão? Sai fora disso. Ele falou assim: irmão, eu sei que Deus falou. Ele falou: foi comigo. Aí ele, literalmente, ele foi fazer pão e doar pão mesmo. Ele fazia 100 pães, vendia 50, doava 50. Isso por uns 10 anos. Irmãos, eu fui na casa desse cara, eu fui na casa dele. Ele tem uma fábrica de pão lá no Palmares, que é um quarteirão. A marca de pão todinha dele. O Carrefour já cansou de chamar ele para vender para o Carrefour, mas ele não pode, porque senão ele vai ter que parar de produzir para tudo que ele vende, para todo mundo que ele vende, para produzir só para o Carrefour. Entendi. Só casa, na época que eu conheci ele, tinha 10 casas, aqui, tudo desocupada. Tanto que não tinha onde colocar dinheiro. Tá vendo? Porque Deus fez uma obra, entendeu? Deus, tá vendo? Deus é excelente. E não precisou de muita... Ele entendeu a coisa mais sem nexo, entre aspas. Mas que Deus, para quem Deus estava falando, entendeu. Entendeu, verdade. Foi perfeita a obra. Tá vendo? A nossa lógica, não. Entendeu? Não funciona, não. Aí ele vai ter prejuízo, você ficar dando não sei o quê, não é? Né? Isso aí não vai dar dinheiro, não sei o quê. Mas se Deus falar, irmãos, tá falado. O diácono Denilson ia falar? A irmã Valéria. Paulo. Eu virei então, aqui, né, Paulo? Nem te vi. Então, eu lembrei, foi de 2 versículos, né? Lembrei primeiramente de Provérbios 14, né, e 12, quando você falou da questão de por que Deus não permite, né, que a pessoa faça alguma coisa, ou então vá a algum lugar, etc, né? Eu lembrei desse aqui, ó. A caminho que é o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Igual essa menina. Ela pensou que aquilo era mais um perfeito para ela. Não era, né? Para ela era direito, não era. Porque o ser humano, ele olha na visão dele, mas Deus olha na visão dele, que é mais interessante. E nisso, são caminhos da morte. Isso é interessante, porque eu lembrei, foi de 2 Crônicas 35:20, que realmente leva à morte mesmo. Depois, eu lembrei do rei Josias. Depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, o rei do Egito, para guerrear contra Carmequis, junto a Eufrates, e Josias ele saiu ao encontro. Então ele mandou um mensageiro dizendo: que tem eu que fazer contigo, rei de Judá? Contra ti, não venho hoje, senão contra a casa que me fez guerra. E disse Deus que me apressaste, guarda-te de opor a Deus, que é comigo, para não te destruires. Porém Josias não virou dele o seu rosto, antes se disfarçou para pelejar com ele, e não deu ouvidos à palavra de Neco, que saíram da boca de Deus. Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram ao rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E os seus servos tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém, e morreu, e o sepultaram no sepulcro de seus pais. E todo Judá e Jerusalém tomaram luto por Josias. Você vê, interessante isso, porque o faraó nem servia a Deus, né? E é até interessante, pode falar. Sim, e não era nem contra ele, não tinha nada a ver com ele, mas ele se sentiu que ele tinha que defender aquela coisa toda. Ele: não, o meu problema não é com você, Deus mandou eu ir. Com certeza Deus usou alguém, né? Mas assim, Deus mandou eu ir, o negócio não é com você. Não, mas ele foi. E fala assim que ele não deu ouvido às palavras que saíram da boca do rei, que era o ímpio, hein? Aleluia, que vinha de Deus, né? E aí ele morreu, né? Não precisava ter morrido. Né? Irmãos, os irmãos estão percebendo, então, que as coisas de Deus, elas são muito
A gente não consegue entender, por isso que a gente questiona, né? Questiona o trabalhar de Deus, questiona, eu sou profeta, mas eu queria ser missionário. Por que eu não sou missionário? Porque eu tenho tanta vontade de ir para a África e eu sou profeta. Por que Deus não me deu o dom de, né, ministério de missionário? Meu irmão, Deus é o melhor gerenciador. Ele te deu o chamado de missionário porque você é apto, ele te colocou apto para você ser missionário, ou para ser profeta, o outro para ser missionário, não é verdade? O outro para cantar, o outro para fazer isso. É Deus. Como que a gente questiona Deus? Foi ele que... mas eu não queria ser isso, eu queria ser tal. Meu irmão, às vezes a mente da gente é tão pequena, não é verdade? E o que a gente tem que fazer? Ir diante de Deus, Senhor, eu estou com uma dificuldade, porque eu não estou aceitando o que o Senhor me deu, porque eu queria outra coisa. Então me explica isso, muda minha maneira de pensar, muda meu coração, porque eu não quero ir contra o Senhor. Irmão, pode falar. Também. Sim. Eu vi até alguém falando outro dia, assim. Sim. Deus tem a maneira de trabalhar. Eu vi até alguém falando assim, não sei, eu não lembro agora quem falou, como é que foi o negócio. Missionário, diz que é missionário, não sai do bairro dele. Falou desse jeito, não sai do bairro dele, que não sei o quê. Eu lembro que eu ouvi, mas não estava assim, participando da conversa, não. Eu só pensei assim, quem diz que missionário tem que ir para outro país? Se Deus colocou ele como missionário dentro do bairro dele, na vizinhança dele, ele vai ser missionário dentro do bairro dele. Né? Agora, se Deus quer também que ele vá para a África, né? Vai lá para, sei lá para a Nigéria, Deus sabe, uai. E ele tem que estar apto para aquilo, Deus vai ser com ele. Deus sabe como trabalha, né, irmãos? Aí as pessoas não entendem a forma de Deus trabalhar, porque a lógica humana, ela é diferente da lógica de Deus. Não é que exatamente, não é que a gente quer, o que na nossa mente, é o que Deus, porque ele conhece, ele sabe tudo. A irmã Valéria, pois o irmão Manuel. Sobre 2 profetas, Samuel e Natã. Você pode ver que o profeta Natã, quando Davi falou que ia construir o templo, ele falou assim, não, faz o que está no seu coração, porque Deus é contigo. Deus, não sou não, vai lá e fala com ele que não vai construir não, o filho dele vai poder, ele não, entendeu? Exatamente. E a gente vê Samuel a mesma coisa, né? Na hora que parecia aquele rapaz bonito, né? Com certeza é esse que é do Senhor. Deus. Esse que vai ser o rei, não é não. Não atenta para a aparência do homem, não. Eu vejo que está no coração do homem. E justamente foi o mais humildezinho, né? E tudo mais, o menorzinho da casa que foi rei, né? O que se fosse na nossa gerência, nós não ia escolher. Não é verdade? Irmão Manuel. Irmã, o trabalho de Deus é tremendo, né? A gente tem que... Olha para você ver. Há muito tempo, né? Não tem muitos anos, mas tem tempos que eu estou aqui congregando, né? Estou na igreja. Então, eu ficava pensando, olha para você ver, o trabalhar de Deus. Eu não podia, não tenho a capacidade, mas eu via a pessoa abrir o culto e achava bonito. Falei assim, gente, que interessante a pessoa subir lá, né, dando oportunidade para um, dando para outro, né? Ô Senhor, aí eu perguntava para Deus, né, será que um dia eu vou ter a oportunidade, Senhor, de abrir um culto, de eu estar lá em cima também, chamando a pessoa para oportunidade, e orando e agradecendo o Senhor, né? Aí, outro dia, Denilson orou para mim em posição de mão, né? Mas eu não tipo assim, né? Eu humilde diante de Deus. Aí Denilson falou assim, pai, Jesus tem uma bênção para o Senhor, está abrindo uma porta para o Senhor, não sei o que é, entendeu? Eu falei assim, Denilson, receba a bênção em nome de Jesus. Olha, a glória de Deus desceu, né? Me chamando para o ensinamento, né? Eu fiquei muito grato, porque, tipo assim, eu tinha esperança de um dia, né? Igual tem a esperança de
de receber o batismo do Espírito Santo, Amém. eu tinha esperança também de um dia Jesus me dar uma oportunidade para mim estar em cima do altar. Engraçado que o irmão pregava, mas não abria o culto, né? Isso, que bênção de Deus. Nossa, É o inverso, maravilha. que as pessoas começam abrindo o culto, depois elas pregam. Ele foi o contrário, ele começou a pregar primeiro para depois abrir culto, né? E tem tempo, né? Tem tempo, mas eu nunca perdi a esperança. Senhor, um dia o Senhor vai me dar essa oportunidade. Foi hoje, em nome de Jesus. Eu agradeço e Deus muito sabe essa por quê, bênção. né, irmãos? Deus glória sabe porque a Ele Deus. toca. Porque se for olhar assim, pela nossa lógica, qualquer hora, qualquer dia, não, fazer assim, fazer aquilo outro, né? Tem que dar uma oportunidade pro irmão ali, não é? Nossa mente, nossa maneira de pensar é assim, mas não é a de Deus, né? Mas eu nunca, né? Eu nunca Não, eu tô falando isso. do irmão, não. Eu tô falando assim, de nós mesmo, né? Não sei, eu peguei e foquei, né, no Senhor, pedindo Ele. Um dia, Senhor, o Senhor vai me dar essa graça. E eu agradeço muito a Deus, né, por esse ensinamento, por essa rica oportunidade, né? Amém, glória a Oportunidade Deus. riquíssima, em nome de Jesus. Sim. E na lógica, como é o Espírito. Porque assim, a obra de Deus, irmãos, claro, se a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo, porque tem muito lugar que nem Espírito Santo mais não. Cada um faz o que dá na teia, não é verdade? Igual lá no livro de Juízes, né? Cada um fazia o que dava no pensamento deles. Mas quando a obra do Senhor ela é controlada pelo Espírito Santo, a administração é do Senhor. É Ele que governa, é Ele que reina. E às vezes não é do jeito que a gente pensa, não é verdade? Não é assim, na lógica da gente. Né? Agora, se a gente tem dúvidas, se a gente começa a questionar, o que a gente tem que fazer? Ir diante do Senhor, do Rei do Universo, conversar com Ele, Senhor, eu não estou entendendo, né? Por que é assim? Por que funciona dessa maneira? E Deus vai ter prazer em explicar para nós, que a gente vai com humildade. Ele vai ter prazer para falar, explicar para a gente, igual Ele falou com Jonas. Amém. Estava adorando o nome do Senhor, né? Você vê, Deus é tremendo, né, irmãos? Então, irmãos, vamos ficar de pé? O irmão Ricardo, aleluia, faz às vezes